Olá, pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula. E na aula de hoje a gente vai ver sobre frases condicionais e alguns phrasal verbs. Então, o que é uma frase condicional? Conditional sentences are statements discussing non-factors or hypothetical situations and their consequences. Complete conditional sentences contain a conditional clause, often referred to as the if clause, and the consequence. Então, uma frase condicional vai expressar um fator conhecido ou uma situação hipotética e a sua consequência. E para ela ser uma frase condicional completa, ela tem que ter necessariamente esses dois pontos, né? Tanto um fator conhecido ou uma situação hipotética, que a gente chama essa frase de if clause, quanto ela precisa ter a consequência. Então, por exemplo, se amanhã chover, eu vou levar a sombrinha. Então, if it rains tomorrow, I'll take the umbrella. If it rains tomorrow é uma situação hipotética. Se amanhã chover, eu não sei se amanhã vai chover ou não. Se amanhã chover, eu vou levar a sombrinha. E aí, eu vou levar a sombrinha é a consequência dessa situação. E aí, a gente pode utilizar as conditional clauses, né? As frases condicionais para expressar 4 situações. A primeira é para expressar what actually happens, o que de fato acontece. What could happen, então o que poderia acontecer, uma situação hipotética no futuro, o que poderia acontecer. What we wish would happen, então o que a gente gostaria que acontecesse, uma situação hipotética no presente. E what might have happened, então o que poderia ter acontecido, uma situação hipotética, uma situação imaginária ocorrida no passado, o que poderia ter acontecido. E aí aqui tem alguns exemplos. If I get hungry, I go to the restaurant. Se eu ficar com fome, eu vou ao restaurante. If I get hungry, I will go to the restaurant. Se eu ficar com fome, eu vou ao restaurante. If I got hungry, I would go to the restaurant. Se eu ficasse com fome, eu iria ao restaurante. If I had been hungry, I would have gone to the restaurant. Então, se eu tivesse estado com fome, eu teria ido ao restaurante. As conditional clauses, elas podem ser classificadas de 4 maneiras: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Zero conditional sentences express general truths. One thing always causes another. When you use a zero conditional, you're talking about general truth rather than a specific instance of something. It can also refer to habits and facts. Então, a frase condicional, classificada como zero conditional, ela vai expressar uma verdade de maneira geral e também ela vai se referir a um hábito ou a um fato. Por exemplo, eu posso dizer, se eu fico doente, eu vou ao médico. If I get sick, I go to the doctor. Então, essa é uma situação que é um fato, certo? É um fato. Se eu ficar doente, se eu fico doente, if I get sick, se eu fico doente, I go to the doctor. Então, eu vou ao médico. É um fato, certo? Então, esse seria um exemplo de uma zero conditional. E aí, ela sempre vai ser estruturada com if, mais o presente simples, uma vírgula, e a segunda
oração, né, e a consequência também no presente simples. Exemplo, if you don't study, you don't learn. É um fato. Se você não estudar, você não aprende. If I sleep late, I wake up tired. Então, se eu durmo tarde, eu acordo cansada. If someone touches the car, the alarm goes off. Então, se alguém encosta no carro, o alarme dispara. E aí, reparem também que ambos estão no presente, certo? Todos os verbos estão no presente. E aí, aqui tem um exercício que vocês podem pausar o vídeo para fazer. E aí, eu vou fazer agora e vocês podem corrigir. Então, número 1. If you hit ice, o que pode acontecer? Ele derrete. Então, if you hit ice, it melts. Se você aquece o gelo, ele derrete. If it's warm, I turn on the air conditioner. Então, se tá calor, eu ligo o ar-condicionado. E aí, reparem que aqui no número 3, o if tá entre as duas frases e isso pode acontecer também. O if pode vir tanto no começo quanto no meio da frase. Mas é importante que ambas as orações estejam no presente. Então, eu posso falar, por exemplo, I wear boots if it's cold. Então, eu uso botas se tá frio. First conditional sentences are used to talk about things which might happen in the future. It describes possible things which could easily come true. Então, as frases condicionais classificadas como first conditional, elas são utilizadas para falar sobre situações que poderiam vir a acontecer no futuro. E elas descrevem situações que poderiam de fato acontecer, coisas que são possíveis. E elas são estruturadas com o if, lembrando que o if pode vir no meio também, o presente simples, mais a vírgula, mais o will, mais o verbo no infinitivo. Então, examples. If I study today, I'll go to the party tonight. Se eu estudar hoje, eu vou à festa hoje à noite. If I see her, I'll tell you. Se eu a ver, eu vou falar para você. She will be late if the train is delayed. Se atrasará se o trem estiver atrasado. If I go to the beach, I will get burned. Então, se eu for para a praia, eu vou me queimar. If it's cold, he will not go to swim. Então, se tiver frio, ele não vai nadar. I will play basketball if you ask me. Então, eu vou jogar basquetebol se você me chamar. Second conditional. We can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true, or we can use it to talk about something in the present which is impossible because it's false. Então, as frases classificadas como second conditional, elas falam sobre situações no futuro que provavelmente não vão acontecer, porque não são verdades, ou pode também falar de situações no presente que são impossíveis. E por isso são situações falsas. E elas são estruturadas com o if, o past simple, o passado simples, o would e o verbo no infinitivo. Por exemplo, if I got sick, I'd go to the hospital. Se eu ficasse doente, eu iria ao hospital. Eu tô doente? Não. Eu vou ao hospital? Não, porque eu não tô doente. Então, é uma situação
que não vai acontecer, certo? If I won the lottery, I would buy a big house. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma casa grande. Eu ganhei na loteria? Não. Então, eu não vou comprar uma casa grande. If I had his number, I would call him. Se eu tivesse o número dele, eu ligaria para ele. Eu tenho o número dele? Não. Eu vou ligar para ele? Também não. Exercício. Número 1. If I had a job, I would buy you anything you want. Então, se eu tivesse um trabalho, eu compraria qualquer coisa que você quisesse. Eu vou comprar qualquer coisa que você queira? Não, porque eu não tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho? Não. If you got late, she would have killed you. Então, se você tivesse se atrasado, ela teria te matado. I would go to the mall if you had talked to me. Então, eu teria ido ao shopping se você tivesse falado comigo. Third conditional. Third conditional sentences talk about the past. It's used to describe a situation that didn't happen and to imagine the result of the situation. As frases classificadas como third conditional, elas falam sobre coisas que já aconteceram, coisas no passado. It's used to describe a situation that didn't happen. Então, ela descreve situações que não aconteceram. E também elas podem imaginar o resultado dessa situação. E ela é estruturada com o if, o past perfect, e o would mais o have mais o verbo no particípio. Por exemplo, if I had been sick, I would have gone to the doctor. Então, se eu tivesse estado doente, eu teria ido ao médico. She would have become a teacher if she had gone to university. Então, ela teria se tornado uma professora se ela tivesse ido à universidade. If I hadn't eaten so much, I wouldn't have felt sick. Então, se eu não tivesse comido tanto, eu não teria me sentido doente. So, exercise. If I had been late, I would have chosen another way. Se tivesse estado atrasada, eu teria escolhido uma outra direção. Number 2. If we had talked, I would have gone to the party. Então, se a gente tivesse conversado, eu teria ido à festa. We would have been promoted if we had worked hard. A gente teria sido promovido se nós tivéssemos trabalhado duro. Então, agora vamos falar sobre phrasal verbs. Phrasal verbs are phrases that indicate actions. Phrasal verbs consist of a verb and a preposition or an adverb. Então, os phrasal verbs são frases que indicam uma ação. E essas frases elas consistem em um verbo e uma preposição ou um advérbio. Exemplo: get, go, write, look. São exemplos de verbos. Exemplo de preposição ou advérbio: up, down, through, forward. Então, o primeiro phrasal verb que a gente vai ver é o look mais o up. Look up. E aí ele pode ser utilizado de 4 formas diferentes. A primeira é com o sentido de olhar para cima. Então, por exemplo, I looked up at the helicopter. Então, eu olhei para o helicóptero. A segunda é no sentido de as coisas estarem melhorando, as coisas estarem se encaminhando.
Então, por exemplo, I got a new job and things are looking up. Eu consegui um novo trabalho e as coisas estão se encaminhando. Terceiro, a gente pode utilizar o look up com o sentido de procurar, de investigar. Então, eu posso dizer, thank you, I'll look it up, this information. Então, obrigada, eu vou procurar essa informação. E a última forma que a gente pode utilizar é se referindo a uma situação em que a gente tem uma admiração por uma pessoa, é mais ou menos nesse sentido. Então, a gente pode falar, I always looked up to my father. Então, eu sempre admirei, eu sempre observei o meu pai. Eu sempre admirei o meu pai, eu sempre me espelhei no meu pai. É nesse sentido. O segundo phrasal verb, que é bem comum também, é o put mais o down. Ah, e outra coisa, se a gente tem o look up, a gente também tem o look down. Então, por exemplo, look down, ele pode ter o sentido tanto de olhar para baixo. I looked down to find my earrings. Então, eu olhei para baixo para encontrar os meus brincos. E também a gente tem o look down, que se refere a você achar que uma pessoa não vale a pena ou menosprezar uma pessoa. Por exemplo, she thought that people looked down on her because she didn't have a job. Então, ela pensava que as pessoas diminuíam ela, não achavam que ela valia a pena porque ela não tinha um emprego. Então, tem também o look down. Também tem o look off. Por exemplo, she looked off today. Então, ela não parecia como ela geralmente é, sabe? É nesse sentido, look off. De não parecer... Por exemplo, she looked off today. Então, ela não parecia como ela geralmente é, sabe? É nesse sentido, look off. De não parecer, de não estar como você geralmente está. Não sei se ficou claro. Então a gente tem o put down. O put down a gente pode utilizar ele de 3 formas. A primeira tem o significado de realmente colocar alguma coisa no chão. Então, please put your dog down. Então, por favor, coloque o seu cachorro no chão. A segunda é em relação a escrever. Então, por exemplo, the professor put his comments down in the paper. Então, o professor ele fez anotações dos seus comentários no papel. Então, ele anotou, ele escreveu, ele colocou no papel os seus comentários. Terceiro, she is always putting me down. Então, tem um sentido aqui de colocar para baixo a pessoa, sabe? De falar coisas que não são legais, essa coisa toda. She is always putting me down. Ela tá sempre me colocando para baixo. Não é no sentido literal, mas no sentido figurado, né? Outro phrasal verb conhecido é o be mais o into. Então, a gente pode utilizar ele de 3 formas diferentes. O primeiro é para expressar um interesse. Quando a gente tem interesse em alguma coisa, por exemplo, he is into physics and astronomy. Então, significa que ele gosta de astronomia e de física. A segunda é para expressar quando você está afim de alguém. Então, você pode falar I am really into that guy over there. I am really into that guy over there. Então, tipo, eu tô muito afim daquele cara lá. E a terceira é a versão de pergunta para a segunda, porque a gente pode observar que ela muda um pouco, certo? Então, is she into me? Significa
ela está afim de mim. E também tem uma outra forma de perguntar isso, que é Are you coming in on me? Então, você tá, tipo, dando em cima de mim? É nesse sentido. Make mais out. Primeira forma, a gente pode utilizar para quando a gente avista alguma coisa distante, sabe? Quando a gente tá tentando observar ou escutar alguma coisa, tá tentando entender. Yesterday I was at the port and I could make out a fish in the distance. Então, ontem eu estava no porto e eu pude enxergar um peixe à distância. A segunda forma de utilizar o make out é como se fosse no sentido de estabelecer alguma coisa. Então, por exemplo, you could certainly make out a case for this point of view. Então, você poderia certamente estabelecer um caso para esse ponto de vista. E a terceira diz respeito a você querer ficar com alguém. Então, he just wants to make out with her. Então, ele só quer ficar com ela. Hoje foi uma aula mais simples, mais rápida, com conteúdos mais leves. Espero então que vocês tenham gostado. Façam os exercícios sobre as frases condicionais, que são muito importantes. E os phrasal verbs também. Então, espero que vocês pratiquem durante a semana. Tirem dúvidas com os monitores, se vocês tiverem alguma dúvida. A gente já está em outubro. O projeto vai até dezembro. Então, a gente já está aí na metade do projeto. E espero que vocês ainda estejam animados e estejam se preparando bem para o Enem. E é isso. Boa semana a todos. E até a próxima aula. Tchau, tchau e muito obrigada.